Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem está chegando aqui pela primeira vez, me chamo Rodrigo, sou psicólogo, psicanalista, e esse aqui é o canal da Clínica. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre desafeto versus desapego. Eu tenho percebido uma confusão nesses termos. Parece que hoje em dia, na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo, ser desapegado, né, virou quase um sinônimo de que você é um ser evoluído, assim, ao você ser desapegado, ao você não se apegar. Ser apegado é quase um xingamento, você estar apegado, né? Ah, você é muito apegado, né? Você cria muita expectativa em relação às pessoas, como se fosse um luxo você não se apegar, ou seja, não criar vínculo emocional com as pessoas. Então, um bom ser humano, né, um ser humano valoroso, um ser humano que é um ser humano que está além da base dos outros seres humanos, é um ser humano que seria desapegado. Isso, para mim, simplesmente eu ouço isso como alguém desafetado, alguém que é racionalmente desafetado, ou que a razão está acima de qualquer emoção, como se isso fosse um grande privilégio, né? Como se isso fosse algo a ser elogiável, um ser que é desapegado, desafetado, tem controle sobre as próprias emoções. Aí se faz uma confusão absurda, porque se fala de inteligência emocional, fala-se alguém que supostamente alguém é inteligente emocional quando ele tem controle sobre essas emoções. Ou seja, quando ele não se liga mais afetivamente a alguém, quando ele tem um desapego em relação à pessoa. O que é um desapego nesses termos? Quando a gente fala de desapego é o quê? Eu me vinculo às pessoas sempre mantendo uma espécie de distância emocional mais profunda. Eu fico numa certa superfície, eu não aprofundo, né? Eu sempre me mantenho não tão íntimo daquela pessoa. Eu não me coloco de uma forma emocionalmente dentro da relação, a ponto que a ruptura daquela relação possa me fazer sofrer. Então eu mantenho sempre um pé dentro e um pé fora, né? Isso que é tão elogiável socialmente, inclusive eu já vi pessoas palestrando sobre inteligência emocional no sentido que você tem que ter um controle sobre as suas emoções, né? Você tem que controlar, você não pode deixar se envolver a ponto de sofrer, né? Como se o sofrimento fosse um problema. Então as pessoas precisam manter uma certa postura para que não venham a sofrer. Então, sei lá, não se mantenha seguro, né? Não entre numa relação, seja essa relação qual nível for, né? Emocional no sentido de namoro, de relacionamento, de casamento, de amizade, de profissional, mantenha sempre um nível racional de controle sobre aquela relação para que você não venha a sofrer, porque sofrer é perigoso. Então, vira justificativa de que para não sofrer eu preciso estar seguro e me manter num controle racional para que não venha a sofrer, como se o simples fato de vir a sofrer fosse a justificativa, entende? Então assim, desde que não haja sofrimento tá tudo bem, o problema é o sofrimento. Então assim, sem sofrimento, sem correr esse risco de sofrimento, você não consegue se afetar em nada nesta vida. Porque tudo que você fizer que envolve afeto está condicionado a ter sofrimento. O sofrimento aqui não deveria ser uma questão. O problema aqui não é o sofrimento. O sofrimento é parte, depois se lida com ele. Mas assim, então eu vou deixar de viver emoções, eu vou deixar de me emocionar na vida, eu vou me tornar um ser humano frio, racional, desafetado, para evitar com que eu sofra. Então eu não vou viver intensamente nada, porque isso ocasiona o perigo de eu sofrer. Então eu vou viver uma vida manca, uma vida fria, uma vida pela metade, uma vida sem nenhum tipo de afeto para evitar com que eu sofra. E, quando você gosta de alguém, quando você se relaciona com alguém,
Qual que é o problema você se apegar? Né? Qual que é o problema você estar apegado? Eu entendo que aqui as pessoas falam do apego num nível, muitas vezes, que vai assim, como se eu não vivesse mais sem aquilo, né? Eu estou dependente num nível que se aquilo não existir, eu não vou mais viver. Mas isso se coloca em outros níveis muito mais superficiais do que esse, assim. Né? Qual que é o problema eu me apegar a alguém que eu gosto? Qual é o problema de eu estar apegado, neste sentido, a um filho, aos meus pais, a minha namorada, ao meu namorado, a minha esposa, ao meu esposo, ao meu trabalho, aos meus amigos? Porque apego aqui, a gente está falando do nível de afeto. Então, eu me apego àquilo que faz com que eu me afete bem. Se aquelas pessoas fazem com que eu me afete bem, o que quer se afetar bem, faz com que eu me sinta bem, automaticamente eu vou me apegar àquelas pessoas. Eu vou apegar no sentido de que aquelas pessoas vão ser o todo da minha vida? Não. Mas eu vou apegar no sentido de que emocionalmente, sim, eu vou sofrer quando aquelas pessoas não estiverem mais comigo, se ocasionalmente vierem a não estar, em algum momento podem não estar, tendência é que não estejam, né? Isso vai fazer com que eu sofra. Mas aí, para você viver inflando, né, um discurso de que o melhor e o saudável seria você não se afetar ou você não estar apegado nesse sentido de desafeto, aí é outra conversa. Né? Então, sugerir que aquela pessoa fria, racional, que não sabe se afetar, esse é o ponto, né? Porque a pessoa que é desafetada, que é fria, que é racional, que não estabelece maiores vínculos, não é que ela está no controle das emoções, que ela é super inteligente emocional, que ela é uma pessoa super desenvolvida, bem resolvida, uma pessoa que está além, né? Não, é o contrário. Essa pessoa ela está precisando, por não saber se afetar, por ter uma impossibilidade de viver o afeto e a emoção, ela se torna uma pessoa tão fria, tão desafetada, tão racional, pela impossibilidade de ter capacidade de lidar com seus afetos, de ter uma impossibilidade de vir a sofrer, ter uma dificuldade de vir a sofrer. Então ela precisa se congelar emocionalmente, né? Ela precisou criar esse mecanismo de desafeto para ter que lidar com as supostas rupturas que ocorrem na vida. Então isso não tem nada a ver com inteligência emocional. Isso não tem nada a ver com ser um ser superior. Isso não tem nada a ver, e a gente entre aspas, né? O mundo costuma valorizar pessoas que são seguras de si nesse sentido, né? Que parece que não se importam com ninguém, que estabelecem relações racionais com todo mundo, que não se ligam mais emocionalmente com ninguém. A sociedade tende a valorizar esse tipo de postura. O que para mim soa como uma impossibilidade, como uma dificuldade, como um traço de caráter defensivo e que normalmente por trás disso tem muitos conflitos, tem muitos traumas vividos precocemente, foi um mecanismo de defesa que a pessoa utilizou para não vir a sofrer e consequentemente também não consegue estabelecer laços, se mantém sempre não estabelecendo vínculos com ninguém. Caberia até aqui uma discussão um pouquinho, né, mais... É um tema um pouco mais delicado, mas assim, até a própria não monogamia, né? O discurso de não monogamia, assim, o que é a monogamia? A monogamia é você estabelecer um vínculo com uma pessoa e estar, né, vivendo com aquela pessoa, assim, de forma fixa, né? É você e aquela pessoa. Não monogamia seria você ter vários parceiros amorosos, assim, tá tudo bem. O quanto desse discurso não monogâmico, ele não está também muito recheado, assim, dessa dificuldade de estabelecer vínculo, né? Na verdade, a pessoa se diz, parece ser também hoje muito valorizado na cultura, você não é monogâmico, então, nossa, como você é um ser evoluído, né? Você
consegue ter vários parceiros, parceiras, você respeita, até pode ter um parceiro fixo, mas você se relaciona com outras pessoas, que evoluído. Ok, pode ser que tenha em alguns níveis, imagino que em raros níveis isso exista, mas na maioria do tempo eu acho que essa não monogamia está muito mais falando assim de uma desafetação, de não conseguir estabelecer vínculo, de não conseguir se ligar afetivamente a outra pessoa, de não querer aprofundar muito, então é melhor ter vários para não correr o risco de ficar preso a algum e vir a sofrer muito depois. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando a gente crava assim, ó, aquela pessoa é superior, aquela pessoa é evoluída, aquela pessoa... o quanto é desapego, o quanto é desafeto. Acho que para a gente poder pensar um pouco essas questões que são bem importantes e que fazem uma confusão danada. Porque normalmente a pessoa tende muito a se julgar quando ela se apega, quando ela cria laços afetivos com pessoas e vem a sofrer por causa disso. Então tem muita confusão por trás desse tema. Tá, pessoal? Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, enviem para as pessoas que você acha que possam se interessar por esse tema. Um abraço, tchau.